Boa tarde, alunos, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai aprender divisão de raiz, tá? Na verdade, a divisão de raiz, ela tem a mesma propriedade, a propriedade é análoga à propriedade de multiplicação de raiz, tá? O que a gente pensou para multiplicação de raiz, a gente vai pensar aqui depois para divisão de raiz. Eu tenho divisão de duas raízes, eu posso resolver separadamente essas raízes e depois dividir os números, ou eu posso jogar lá dentro do meu radical as duas e fazer a divisão e depois extrair a raiz quadrada. A divisão entre duas raízes pode vir dessa maneira aqui ou dessa maneira aqui, tá? Com o sinal do quociente. Isso aqui é divisão. Estou dividindo a raiz A pela raiz B, a raiz quadrada de A pela raiz quadrada de B. Então, eu posso colocar lá dentro do radical grandão e dividir o número A por B. Então, ela é igualzinha à propriedade da multiplicação, igual. Que a gente fazia lá, a gente vai fazer aqui. Colocar o mesmo que o índice igual ao expoente, corta, tira o radical, tudo a mesma coisa. A gente vai pensar da mesma maneira, só que a gente, com o resultado das raízes ou dentro das raízes, a gente vai dividir, tá? O que eu tenho que ter o máximo de cuidado? Que eu tenho uma divisão. E esse número aqui de baixo, que aqui eu botei representando B, o B tem que ser sempre maior do que zero. Por quê? Lembrando, não existe divisão por zero. Então, o B tem que ser sempre maior do que zero. O número que está no denominador, a raiz que está no denominador, o radicando dela tem que ser maior que zero. Então, chamei a atenção aqui, Tem que ser sempre maior que zero, tá? Lembrando que o N, que é o meu índice, ele tem que sempre ser igual a 2, ó, o sinalzinho de igual, ou maior que 2, tá? Não existe raiz de índice 1, não existe raiz de índice 0, não existe raiz de número com índice negativo, tá? E é legal a gente lembrar disso, tá? Então, que o meu N, o que é o N? O númerozinho que vai aqui em cima, ele tem que ser sempre igual a 2 ou maior do que 2, tá? Então, a gente precisa saber isso e tomar muito cuidado, né? Se a professora inventar de botar um exercício onde o radicando que tá lá no denominador for negativo, for zero, vocês vão dizer para mim, não existe, professora, não dá para fazer, tá? Então tá, trouxe os 4 exemplos aqui para vocês, tá? Que eu passei para vocês. Então eu tenho a raiz quadrada de 1 divididos pela raiz quadrada de 4. Bem facinho, isso aqui você sabe. Vamos lá, dá para extrair? Dá, eu sei. Qual é a raiz quadrada de 1? É 1. Divididos por quem? Qual é a raiz de 4? É 2. Então, isso vai me dar 1 meio, tá? Isso vai me dar 1 meio. Precisa dividir? Não. Pode deixar sob fração, ok? Deixa assim. Não precisa estar dividindo. Bom, segundo exemplo. Raiz quadrada de 200. Puxa, não sei. Tem nem ideia. Deixa aí. Raiz quadrada de 2. Ah, a professora tinha falado lá na aula de multiplicação que era 1, alguma coisa, mas não é exata. Então, o que é legal? A gente partir para a propriedade das raízes. Vamos tentar botar num único radical e dividir para ver se a gente consegue fazer. Ver se fica um pouquinho melhor para a gente fazer. Então, a gente vai fazer isso. Vou botar um radical bem grandão aqui e lá dentro eu vou botar minha fração. 200 divididos por 2. Bom, 200 divididos por 2 é 100. Raiz quadrada de 100, a gente sabe? Claro que sabe. Raiz quadrada de 100 é 10. Resolvido. Ótimo. Perfeito. Então, foi legal a gente ter usado a propriedade da divisão de raízes. Porque quando eu fiz a propriedade, efetuei a propriedade da divisão de raiz, eu consegui uma raiz exata. E consegui resolver, ficou bonitinha, direitinho. Tá? Terceiro exemplo. Não vem a raiz quadrada, já veio um índice maior, que é 3. Tranquilo. Reagimos e fizemos da mesma maneira que a gente está fazendo a raiz quadrada. Então, vamos lá. Raiz cúbica de 8 e raiz cúbica de 27. Geralmente, quando meu índice não for 2 e vier alguns números grandinhos, e para mim esse 8 já se torna grande dentro de uma raiz, o 27 já se torna grande dentro de uma raiz, o que eu vou fazer? Eu vou decompor esse número. A gente vai decompor ele. Para ver o que vai acontecer. Então tá, vou pegar o 8 e vou decompor aqui, ó, no cantinho, tá? Decomposição do 8. É par, dá por 2, dá 4. 4 dá por 2, dá 2. 2 dá por 2. Então, quanto é que deu isso aqui? Quantos 2 eu tenho? 1, 2, 3. Então, dá 2 na 3. Então tá, a raiz cúbica de 8
se transformou em raiz cúbica de 2 elevado na 3. Ok? É a mesma coisa, é o mesmo resultado. Tanto que se eu pegar o 2 e elevar na 3 vai dar 8. Vai voltar ao que eu já tinha. Divididos. Número grande, eu já acho grande. Então vamos decompor ele. Vamos fazer aqui no cantinho. 27. Vou fazer a decomposição do 27. Não é par, não dá por 2. Dá por 3? Dá. Vai dar 9. 9 dá por 3? Dá. Vai dar 3. 3 dá por 3? Dá. Vai dar 1. Então, isso vai dar o número 3 vezes. Então, 3 elevado na 3. Então, a raiz cúbica de 27, eu vou escrever ela, a raiz cúbica de 3 na 3. Ok, tranquilo. Tá? Tanto que se eu pegar o 3 e elevar na terceira, vou chegar aos meus 27 novamente, tá? Bom, o que a gente já viu na aula passada? Que quando eu tenho o mesmo índice e a mesma potência, eu posso cortar. Então, eu vou cortar aqui, cortar aqui. O que me sobra? 2. O radical sai fora. Sempre quando eu corto sempre que a minha potência, o meu índice for igual à minha potência, eles vão se cancelar e o meu radical cai fora. Vezes a mesma coisa. Mesmo índice, mesma potência, o radical cai fora. Isso vai ficar 3. 3 vezes 2, 6. Achamos o resultado. 6. Tá? Quarto exemplo. Raiz quarta de 32, divididos por raiz quarta de 2. Bom, de novo, vou chamar a atenção de vocês. Sempre que eu tiver uma raiz que não for quadrada e os números serem um pouquinho grandes, eu vou decompor eles. É isso que eu vou fazer. Sempre. Isso é lógico, assim. Olhei, não é raiz quadrada, é raiz quarta. E o número é grande, eu vou decompor. Ah, professora, mas esse aqui não é grande, então deixa assim, quietinho. Tá? Então, vamos lá, eu vou decompor o 32. Vou fazer aqui do ladinho. Aliás, em cima do ladinho do 27. 32 dá por 2, que é par, vai dar 16. Dá por 2, vai dar 8. Dá por 2, vai dar 4. 4 divididos por 2, 2. 2 divididos por 2, 1. Isso vai dar quantas potências de 2? 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar 2 elevado na 5. Então, o 32, eu acho que tem alguma coisa errada. Deixa eu ver uma coisa aí. Não, tá ok, tá certinho. 1, 2, 3, 4, 5, tá certinho, não tem nada errado. Vamos lá. Aqui. 4. Vai dar 2 na 5. Foi isso que a gente achou lá? Foi. Divididos. Raiz quarta de 2. Ok. Prestando atenção aqui. O índice não é igual ao expoente. Não posso cortar como eu fiz aqui. O índice não é igual ao expoente. Porque o expoente aqui não tá. Mas quem é o meu expoente aqui? É 1. Então, não posso. É 2 elevado na 1, que é 2. Não posso cortar. Então, o que eu vou fazer? Existe a propriedade. Vamos jogar lá dentro da propriedade os dois para ver o que a gente consegue. Então, os dois têm o mesmo índice. Vamos lá. Raiz quarta de 2 elevado na 5 divididos por 2 elevado na 1. Vou escrever aqui para vocês enxergarem isso. Aliás, eu vou deixar em laranja, porque ele não vem escrito. A gente tem que lembrar que sempre que eu não tiver uma potência, um expoente, ele é 1. Tá aí. Bom, divisão de potência. Então tá, o que a gente faz na divisão de potência? O que a gente faz na divisão de potência? Lembrando, divisão de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. 5 menos 1. Ué, não é soma, professora? Soma é na multiplicação. Multiplicação a gente soma, conserva a base e soma os expoentes. Na divisão, conserva a base e subtrai os expoentes. 5 menos 1, 4. Vai ser raiz quarta de 2 elevado na 4. Olha que bonito. Não se arrumou a matemática para mim, para que eu consiga resolver? Se arrumou. O índice não é igual à potência? É. Não dá para cortar? Dá. O que vai dar? Raiz quarta de 2. Resolvemos o exercício. Então, raiz quarta de 36 divididos por raiz quarta de 32 divididos por raiz quarta de 2 é 2. Conseguimos resolver. Então, isso, pessoal, é multiplicação de raízes, tá? Fizemos sempre a mesma... O raciocínio é o mesmo. É o mesmo para
que eu usava lá na multiplicação, só que eu estou trabalhando com divisão. E eu quero chamar a atenção para vocês aqui, ó, que de repente vocês estão dizendo, eu não lembro disso e a professora está falando isso. Então tá. Então se eu não lembro disso e a professora está falando disso, a professora vai escrever aqui para vocês, tá? Que eu preciso lembrar, eu preciso saber disso. Então vamos lá. O que eu preciso saber? Uma potência de mesma base, tá? Então vamos aqui, ó. Potência de mesma base. Potência. Vamos lembrar lá. Potência de mesma base. Isso eu não passei para vocês lá no conteúdo. É legal vocês até copiarem aí. Então, na multiplicação. Na multiplicação. O que eu faço na multiplicação? Se eu tenho A elevado na 2 vezes A elevado na 3 vezes A, o que eu vou fazer? Se não tem é porque é 1. O que eu vou fazer? Vou conservar a base e somar os meus expoentes. Então vai ser 2 mais 3 mais 1. Da onde eu tirei esse 1? Daqui. Ok? Isso vai dar A na 2 mais 3, 5 mais 1, 6. A na 6. Então, multiplicação de mesma base pode ser 2, 3, 4, quantas eu quiser. Se eu tiver a mesma base, eu vou conservar a base e somar os expoentes. E se eu tiver divisão, subtrai os expoentes. Se eu tiver divisão, o que eu vou fazer? Subtrair os expoentes. É isso que eu vou fazer. Subtrair os expoentes. Então, se eu tiver B elevado na 5 divididos por B elevado na 2. Mesma base, divisão de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. 5 menos 2. Conserva a base, que é B. 5 menos 2, 3. Tá? Isso aqui é uma revisãozinha de potência de mesma base, que a gente está precisando nesse momento lembrar e saber para fazer a multiplicação de raízes e fazer divisão de raízes. Tá? Então, aqui a gente acaba a nossa aula hoje de divisão de raízes. Está prontinho aí. Estou passando para vocês uma folha de exercícios, o qual eu quero que vocês me devolvam, tá? Toda ela resolvida. Por quê? Todas as atividades que a professora colocar para vocês e disser que tem devolutivo, que vocês têm que devolver, vocês precisam devolver, porque é através dessas devolutivas que vocês vão ser avaliados. Não só comigo, com qualquer professor. Então, o que a gente precisa fazer? Devolver para o professor, tá? Se não está conseguindo fazer, se não está entendendo, chama o professor lá no Face, ou chama no sala de aula, lá no mural, chama o professor e o professor vai explicar para vocês, tá? Ok? Obrigada, até a próxima!